em São João, no capítulo 8, o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se existe uma verdadeira libertação, isso quer dizer que existe também uma falsa libertação. E nós cremos que nós estamos vivendo em um terceiro êxodo. Nós estamos prestes a viver um terceiro êxodo. E Deus ele tem nos chamado do sistema, Deus tem nos chamado das denominações. Nós não cremos que denominação seja de Deus, porque a Bíblia condena a denominação. Jesus Cristo, quando veio a esta terra, ele não ficou ao lado de nenhuma denominação. E todo profeta de Deus, quando ele vem combatendo o sistema. Ele não combate as pessoas, ele combate o sistema que domina, que controla as pessoas, que é a organização. Que lado Deus está, então? Que partido Deus toma? Deus, ele é o centro. Deus, ele está no centro. Ele não está do lado direito, nem do lado esquerdo. Ele não está em posição A, nem em posição B. Ele não é daqui, nem dali, de religião ciclana ou deutrana. Não. Deus, ele está do lado de sua palavra. Ele é a sua palavra. E ele deseja que nós nos posicionemos ao lado de sua palavra. Saiba, amigo, irmão, de outra denominação, que quando você se posiciona ao lado da verdadeira palavra de Deus, da pura e genuína palavra de Deus, quando você se posiciona para a palavra de Deus, Deus então procura revelar a você o seu plano, a sua vontade perfeita. Vamos ler um pouquinho, ver aqui o que diz esta mensagem, Nomes Blasfemos, pregada por William Marion Branham, o profeta desta era. Amém? Vamos ver o que ele diz aqui. Como Enoque que construiu as pirâmides, o que cremos, e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. E tomamos isso agora como doutrina, ou melhor, e tomamos isso agora não como doutrina, mas para entender, só para a igreja aqui, que estes, vejamos aqui, Deus se faz perfeito em três. Ele se faz perfeito no Pai, Filho, Espírito Santo, três ofícios de um Deus. Veja o que diz este profeta. Deus não é três, mas ele tem três ofícios, três títulos. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, vem perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em três vindas. Vejamos, agora a gente sabe que há muitas igrejas que creem em apenas duas vindas. Mas se você verificar corretamente pelos olhos da fé, com a lente do Espírito Santo, qual o irmão falou aqui que você tem que ter o Espírito Santo para entender, você verá que há três vindas na Bíblia. Embora você vai ver lá que ele fala na primeira e na segunda vinda, mas existe sim uma vinda, e essa vinda é para a sua noiva, entre a primeira e aquela última vinda, que é para o remanescente, os judeus, 144 mil, que não é os adventistas por guardar um dia. Não, o remanescente não é uma organização, não é uma denominação, são aqueles que estão escritos lá em Apocalipse, os 144 mil.
Então vejamos aqui, a primeira vez para redimir a sua noiva, a segunda vez para receber a sua noiva, a terceira vez no milênio com a sua noiva, e tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado agora, aperfeiçoado e completado. E o estranho foi que, não para começar a falar disto, mas só para mostrar-lhe, o último servo que cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 de outro. Estão vendo? Graça e perfeição. Agora note nisto que Cristo, Deus escreveu 3 Bíblias. Agora aqui o profeta vai falar de 3 Bíblias. Hoje nós temos a Bíblia impressa, que é essa aqui, ó, onde Satanás tem atacado. Ele odeia esta palavra e ele ataca. Os livros que ele mais teme é Gênesis e Apocalipse, porque Gênesis fala o início, como ele começou, como veio o pecado, mas Apocalipse fala como é que vai ser o fim dele. Então, aqui o profeta de Deus fala de 3 Bíblias. Vamos ver quais são essas Bíblias? Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira Bíblia estava no céu, chamada Zodíaco. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso, porque é Jó quem explica isso. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas no céu. E note, no Zodíaco, com que começou? A primeira coisa no Zodíaco é a Virgem. A última coisa no Zodíaco é Léo, o leão. A primeira vinda de Cristo, através da Virgem. A segunda vinda, Léo, o leão da tribo de Judá. Agora, para você entender um pouquinho sobre esse Zodíaco aí, você vai ver que aqueles magos, o profeta de Deus disse que eles eram astrólogos. Aqueles magos lá, para eles encontrar o Messias, eles estavam examinando ali 2 Bíblias. Qual era essa Bíblia? A Bíblia impressa e o Zodíaco, as estrelas. Eles estavam de olho aqui na Bíblia, mas olhando o sinal no céu. Amém? E aquilo conduziu até o Messias. As organizações daquele dia perderam tudo, porque não estavam com a lente do Espírito Santo, não estavam com o óleo do Espírito Santo. E o Messias vieram e eles chamaram de quê? Príncipe dos demônios, filho da prostituição, e assim por diante. Porém, aqueles pastores e aqueles magos encontraram o menino. Aleluia. E note, então Enoque, agora aqui ele vai falar aqui da segunda Bíblia. Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. E claro, não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante. Isso fala direto ao tempo do fim agora. Estão na câmara do rei agora pelas pirâmides, mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. E essa se encontra perfeita e arquiteturalmente ou construção de pedra, a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear, e não sabe como chegar a construir, não sabe como chegaram a construir, não entendem. Poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados, onde aquela argamassa deveria estar, e nem há argamassa nisso. Está construída justamente perfeita. Primeira Bíblia, Zodíaco. Segunda Bíblia, a pirâmide. E a terceira Bíblia, Deus é perfeito em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio, não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Agora, mas a pedra angular nunca a encontraram, sabe? A pedra de escone que eles têm na Inglaterra para ordenarem os reis ou para os coroarem e assim por diante. Mas a pedra angular, note, na nota de $1 americano, o irmão Branda vai pegar agora aqui as coisas naturais. Note, na nota de $1 americano, você haverá na nota de $1 americano, no lado esquerdo está o selo americano, uma águia, com as lanças na mão. No segundo lado, esse é chamado de selo dos Estados Unidos. Mas no lado seguinte está a pirâmide, e acima dela um grande olho.
Agora a denominação, a organização e os teólogos e outros vão dizer que isto é de Satanás, que isso é do diabo, que isso é Illuminati e assim por diante. Mas veja, pela luz, pela visão de um profeta. A Bíblia diz em Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo à denominação, ao sistema, a um papa, a um pastor, a um evangelista, seja lá quem for. Não, a Bíblia diz, revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta. Quem escreveu a Bíblia? Por quem foi produzida a Bíblia? Pelo Espírito Santo, através de homens inspirados por Deus. Quem? Os profetas, os apóstolos. Aleluia. Agora note, tem um olho de Deus, um olho de Deus. E por que esse coroamento não saiu? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Porque seria o grande selo desta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? Está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso falar da mesma forma, está vendo? Ele faz o pecador falar disso, aleluia! Ele faz as nações falarem disso, tudo tem de falar dele, até o pecador tem que falar dele. Quer você queira crer ou não, está aí mesmo. Agora note, tem um olho nisso, o olho de Deus. E por que esse coroamento não saiu? O selo angular, porque ele foi rejeitado, o qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide, tudo isso. Então veja que o dólar lá está pregando de Jesus Cristo, está falando de Deus, amém? Não gosto de, às vezes, gravo estas coisas e isso sai no meio dos irmãos, em igreja de outras igrejas, e quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos, mas não estou. As pessoas pensavam que o irmão estava criticando as pessoas, ofendendo as pessoas, mas vamos ver o que ele vai dizer aqui. Eu sei, se você puder tão somente ouvir e entender, está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão. Por isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Mas quando falo, às vezes, de certas organizações, como você ouviu aqui eu falar, né? Deveríamos falar um pelo outro. Não sou contra o irmão aí dentro ou a irmã aí dentro. É o sistema que separa os irmãos que falam contra. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. Olha essa pepita, observe essa pepita de ouro aqui, ó. Quem é os filhos de Deus? Os filhos de Deus é uma família. E ele está de acordo com a Bíblia, este profeta? Sim. Quando aqueles mensageiros chegaram com Jesus, ó, tua mãe e teus irmãos estão aí te esperando. E Jesus olhou e aproveitou a oportunidade e disse, quem são a minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que está de olho nesta bússola, que é a palavra eterna de Deus. Aleluia! Essa é a família de Deus. Nós estamos aqui pregando o Evangelho, porque Deus ele veio restaurar o que estava perdido. Esta mensagem é para trazer os filhos de Deus de volta à mensagem, de volta à palavra original, de volta a um batismo correto e verdadeiro, trazendo você para uma verdadeira libertação, porque a denominação tira você da droga, tira você ali do vício, da prostituição, mas ela traz você para uma outra cadeia, para uma outra atadura. Que atadura é essa? Ela leva você para dentro de um sistema e você fica atado a dogmas, credos de sistema. Isso tira você do verdadeiro plano de Deus, que é a palavra. Isso tira você do verdadeiro trilho que leva para o céu, que é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão... Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, como se Jesus
estivesse falando a outra pessoa ali. Não, ninguém vem ao Pai. Onde estava o Pai? Estava nele. Aleluia. Que Deus te abençoe. Tome posição pela palavra e fique do lado do que Deus está falando por meio desta palavra. Tome isto e Deus te revelará o caminho certo. Deus te revelará o caminho. Deus te revelará o caminho da salvação, o caminho da verdadeira libertação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.